Se você está no climatério ou na menopausa, qual desses emotions mais te representa hoje? A fogacha vive em clima do deserto do Saara. A irritadinha não mexe comigo hoje. A cansadona dorme pouco e mal, vive no modo zumbi. A sensível chora com comercial de margarina. A confusa entra no quarto e esquece o porquê. A guerreira, mesmo com tudo isso, segue firme. Se identificou com alguma ou com todas as emoções? Sim, então esse episódio de hoje é pra você. Vamos falar sobre climatério e menopausa, mas de uma forma muito leve, com muita informação e até risadas. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Paty, falo direto do Empório Terra da Mata. O tema de hoje é para nós, mulheres, que estamos vivendo ou nos preparando para essa nova fase da vida, o climatério e a menopausa. Olha aí! Vamos descobrir o que está por trás das mudanças no corpo e comportamento da mulher na menopausa. A médica responde e explica os sintomas comuns de um jeito leve e divertido. Meu humor tá pior que o Wi-Fi no meio do mato em dia de chuva. Nossa, tá oscilando. E tem receita funcional e deliciosa. Já ouviu falar do Overnight Oats? Te apresento o pote Força Feminina com sabores da sabedoria. Eu sempre faço esse Overnight Oats. Eu vou te explicar direitinho o que é e eu te garanto, você vai se surpreender tanto com o sabor quanto a eficiência do Overnight. É bem gostoso e bem simples, então fica comigo até o final. E para ajudar a gente a entender tudo isso melhor, ao meu lado está a doutora Giovana Maciel. Bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, Patrícia. Estou muito feliz com o convite, agradeço a oportunidade, principalmente para falar sobre esse tema tão atual e tão importante que é a saúde da mulher na menopausa. Exatamente, dá até um certo medo, né? Então eu acho que a informação é necessária para a gente quebrar tabus. Sem né? dúvida. É isso aí, é o que a gente vai fazer hoje, combinado? Combinado. Então tá bom. Para começar, qual a diferença entre climatério e menopausa? O climatério é a fase que antecede a menopausa. Ele é marcado principalmente pela irregularidade menstrual, então a mulher vai perceber que os ciclos menstruais eles vão ficar com duração maior do que 35 dias e a menopausa propriamente dita é um diagnóstico clínico. Ela é tida quando a mulher permanece 1 ano sem menstruar. Tá. Tem como a gente prever? Existe algum cálculo que fala, tem uma estimativa, ela vai ficar em tantos anos, ela vai entrar na menopausa ou não? Não existe isso. Em média, as mulheres entram nesse período, né, de transição menopausal e menopausa entre os 45 e 55 anos de idade. Tá. Em média, 50 anos. E a menina que menstrua mais cedo? Tem mais chances de entrar na menopausa antes do tempo ou não? Não necessariamente, né? Hoje a gente tem uma condição que é uma condição muito importante de ser diagnosticada, que é a insuficiência ovariana prematura. Tá. É uma condição diferente da menopausa fisiológica, né? Então, quando as mulheres elas param de menstruar antes dos 40 anos de idade. Então, é uma condição que a gente tem que investigar a causa e, se realmente confirmado, a gente precisa tratar. Isso é menopausa precoce. Hoje, a gente não entende mais como esse nome, menopausa precoce. Hoje, a gente entende como insuficiência ovariana prematura. Com ajuda e acompanhamento médico, acredito que não seja um sofrimento, porque não é o fim, é um novo ciclo. Não, é um novo ciclo. E assim, existem muitas formas de tratamento, né? Então, a gente sabe que existem diversas dúvidas, medos em relação à terapia hormonal da menopausa. E a gente sabe hoje que existem tratamentos hormonais e tratamentos não hormonais. Então, para as pacientes que têm contraindicação, a gente tem também como auxiliar, né? O importante é, como você falou, a gente tem que procurar um profissional habilitado, né? Para que ele consiga ajudar a paciente a caminhar por esse momento da melhor forma mais possível. leve. Sem dúvida. Mas agora, eu queria falar sobre os sintomas de uma forma leve. Então, a gente vai fazer o seguinte, é um quadro. Eu falo algumas expressões populares e você me dá a tradução científica disso. Beleza, Pode ser? Pode ser. Então, a primeira expressão é: tô virada no estrogênio zero, ou seja, estoque de estrogênio lá embaixo, ó, em liquidação. E aí?
Exatamente. O estrogênio, ele é um importante hormônio sexual feminino. Ele vai ser produzido pelos ovários e nesse momento da transição menopausal, a gente vai ter uma queda da produção dele, até que essa produção fique próximo de zero, que vai ser o período da menopausa mesmo estabelecida. E o hipoestrogenismo, ele causa diversos sintomas na mulher. Então, tanto alterações do humor, como sintomas vasomotores, geniturinários, todos esses sintomas vão ser causados devido a isso. A outra expressão, meu humor tá pior que o Wi-Fi no meio do mato em dia de chuva. Nossa, tá oscilando. Exatamente. O estrogênio, ele é muito importante para a ação e para a produção dos neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Tá. E a gente comenta que, assim, essa fase de transição menopausal, menopausa, é realmente uma janela de vulnerabilidade para as mulheres que já são mais sensíveis às oscilações hormonais dos períodos menstruais. Então, isso é importante, né? Então, para você ver como é sério, né? As mulheres, nesse período, elas têm 3 a 5 vezes mais chance de desenvolver transtornos do humor, como depressão. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento. Tá, joia. Vamos lá. Tô fervendo mais que panela de pressão esquecida no fogo. Nossa, até deu calor. É isso mesmo. O que acontece com a gente? As mulheres, quando elas estão nessa transição menopausal, elas acabam tendo a redução do estrogênio, como a gente comentou anteriormente, e isso leva a esses calores excessivos. E são calores súbitos, né? Inexplicados, muitas vezes, né? E em alguns momentos a gente sabe que existem alguns gatilhos que podem causar eles. Que gatilhos? Tá? Por exemplo, gatilhos relacionados a alimentos. Então, bebidas muito quentes, bebidas alcoólicas, alimentos ricos em cafeína, alimentos muito apimentados. Tudo isso pode ser um gatilho para que a mulher acabe apresentando esses fogares. Minha memória tá mais fraca que café de hospital. Isso também pode acontecer devido à questão das noites mal dormidas, né? A gente não tem o sono reparador, a gente não consegue, né, memorizar o que foi aprendido, né, no dia anterior, e também tem relação com toda a alteração hormonal relacionada ao hipoestrogenismo. Isso pode ocorrer sim, sem dúvida. Sobre o que a gente tá falando mesmo? É brincadeira. É brincadeira. Acabou! Achei que tinha mais, tava tão gostoso, acabou. Mas acabou uma parte, tá? A gente vai voltar a falar depois do intervalo, porque eu tenho uma pergunta muito importante. Acho que pergunta que 99% das mulheres querem saber. Há uma tendência em engordar depois da menopausa ou durante a menopausa? Não responde não. Tá bom. Depois do intervalo. Combinado. Rapidinho, fica aí. Na volta tem mais bate-papo e receita do overnight para te ajudar na saciedade e nos sintomas da menopausa. Estamos de volta falando sobre climatério e menopausa. Ao meu lado está a doutora Giovana, que está esclarecendo tudo de uma forma bem simples, bem acolhedora. E eu te fiz uma pergunta no último bloco. Há uma tendência a engordar nesse período do climatério e da menopausa? Sim, sem dúvida. Eita! Então, o que acontece? A gente sabe que, com o passar dos anos, com o envelhecimento, a gente vai perdendo um percentual da nossa massa muscular. Tá? Então, cerca de 3 a 8% da massa muscular vai sendo perdida a cada década após os 30 anos de idade. E a massa muscular ela é muito importante para manter o nosso gasto energético diário, para fazer as atividades, funções básicas do corpo em repouso. Né? Então, com o passar da idade, a gente vai reduzindo a quantidade de calorias que a gente gasta no repouso. Isso é um ponto. E o outro ponto são os efeitos do hipoestrogenismo propriamente dito, né? Então, com a redução do estrogênio, a gente muda a forma de deposição de gordura no corpo da mulher. Né? Vai pra cá. Vai pra região do abdômen, que é uma gordura mais inflamatória, mais difícil de ser eliminada, né? É uma bagunça nessa casinha, mas que a gente vai organizar. Sem dúvida. Atividade física, então, já percebi, fundamental. Essencial, fundamental. Quando que a reposição hormonal ela é essencial? Em geral, as pacientes trazem o que são sintomas vasomotores, então os calorões, né? Normalmente é o principal sintoma, inclusive é um dos primeiros sintomas que a mulher começa a ter além da irregularidade menstrual. E a gente tem que tratar
essa paciente dentro de uma janela de oportunidade. Então, a mulher ela tem que ter menos de 60 anos de idade e ela tem que estar dentro dos 10 primeiros anos da menopausa. Então não é tão simples assim. Não é, né? Tem essa indicação que é uma indicação formal. A alimentação natural, assim, do que a natureza nos oferece. Vamos fazer uma brincadeira, mais uma dinâmica, tá? Vamos. Pode ou sem neuras, mas é melhor evitar, tá bom? Vou te falar algumas coisas. Vamos lá, ó. Linhaça. Excelente. Rico em fibras, pode sem neura, é um alimento excelente e, além disso, ele é rico em lignanas, né? Que é um fitoestrógeno, então pode melhorar essas questões relacionadas com o hipoestrogenismo, né? O humor, os calorões. Açúcar refinado. Olha, de uma forma geral, é melhor a gente evitar, Tá. né? Eu sempre digo para os pacientes, para a gente escolher o momento certo. Então, você sabe que você vai ter uma festa, algum momento específico, para você consumir com tranquilidade, né? E não deixar na rotina, no dia a dia. Chia. Excelente também. Aveia. Aveia excelente, rica em fibras, ajuda na saciedade. Ótimo, excelente. Ó, você falou aí, chia, linhaça e aveia. Sabe o que me lembrou? O quê? O Overnight Oats. Adoro. Adoro também. Eu fui recentemente para os Estados Unidos e lá é muito comum ver nas prateleiras. Sim. Vou mostrar um trechinho aí. Ó, gente, então aqui o Overnight Oats que eu trouxe lá do supermercado, do Target. Vou experimentar, hein? A aparência é muito bonita. É gostoso. Assim, ele é bem forte no chocolate, bem forte mesmo. É um chocolate bem amargo. Bom, o Overnight Oats nada mais é do que a aveia adormecida, né? A gente deixa de um dia pro outro na geladeira e aí vai preparando. A gente vai preparar uma aqui, eu quero que você experimente. Você já conhecia essa dos Estados Unidos? Não experimentei dos Estados Tá. Unidos. Experimentei a caseira, que a gente faz adormecida de um dia pro outro. Então, essa daí que eu experimentei, ela é gostosa, mas eu prefiro também o que a gente faz. Mais natural, É bem né? mais natural e mais É. gostosa. Vamos lá experimentar? Bora. Bora lá. Vamos descer com a gente. Overnight Oats funcional para menopausa. Para a base do overnight, coloque num recipiente 3 colheres de sopa de aveia em flocos, 1 colher de chá de linhaça triturada, 1 colher de chá de chia, 1 xícara de leite, pode ser vegetal. Eu usei leite de amêndoas. 3 colheres de sopa de iogurte. Eu usei sem lactose. Para adoçar, mel a gosto. Tampe e deixe essa mistura na geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, prepare as camadas. Primeiro, a base do overnight. Depois, a pasta de amendoim sem açúcar. Aqui você pode misturar canela. Outra camada fina do overnight. Por cima, frutas vermelhas congeladas, tâmaras picadas, uvas passas, castanhas do Pará em pedaços e xerém de castanha de caju. Receita dada, agora chegou o grande momento que eu amo particularmente. Eu Vamos também. experimentar, tá bonito, não tá? Tá lindo. Ó, colocamos aqui frutas vermelhas, umas oleaginosas, castanhas aqui, ó, tâmaras que eu amo. Bora experimentar? Bora. Saúde. Adorei. Vamos lá, hein? Eu peguei todas as camadas, ó. Que delícia. Tâmaras, frutas vermelhas. Muito bom. Muito bom. Hoje, nem eu sabia que ia ficar tão bom, tá? Muito bom. Nem eu sabia. Ai, vou comer o potinho todo, hein? Tô acostumada a fazer, mas é um dos meus melhores overnights. Eu me superei. Eu tô muito feliz comigo! Uma delícia. Gi, tá muito bom! Vamos continuar comendo? Porque isso aqui também faz bem, né? Muito Pra nós. bem. Uma delícia. E também tem aquela outra sua dica dos mix de grãos e sementes. Vou passar aí, ó. Anota aí. Pequena mudança, grande cuidado. Mix de grãos e sementes para a menopausa. Todas as medidas são de colheres de sopa. 4 colheres de linhaça dourada triturada. E mais 4 colheres de chia. 3 colheres de gergelim. 3 colheres de sementes de abóbora. 3 colheres de farelo de aveia. E 2 colheres de quinoa em flocos.
Adorei o overnight, adorei esse mix, essa ideia. Fala um pouquinho pra gente, quais são os benefícios? Então, aqui a gente tem um mix de fibras que ele pode ser usado tanto em saladas como em preparações doces, mingaus, né? Ou até com fruta, semeado por cima. E a gente tem 2 ingredientes muito interessantes, que é a chia e o gergelim, que são ricos em cálcio. Então podem ajudar muito na saúde óssea da mulher da menopausa. Quantas colheres por dia, assim? Quantas vezes por dia à vontade? Pode ser consumido de 1 a 2 colheres ao dia. Muito obrigada, viu, Obrigada Giovana? eu adorei participar para nós. Saúde, que muito você obrigada. possa ajudar muito as suas pacientes, como Se já está Deus ajudando a quiser. gente, tá? Obrigada. Obrigada. Volte sempre. Com certeza. Tá bom. Vamos pro recado final aí. E o toque final para essa quinta-feira é: A menopausa não é o fim de nada, é o começo de uma fase da mulher muito mais sábia, mais livre, mais verdadeira com ela mesma. Fica a dica, hein? Muito obrigada pela sua companhia, que essa nossa conversa tenha te inspirado a tratar essa fase com muito mais leveza e acolhimento. Até semana que vem com mais um Saúde Sem Neuras. Fui!